Boa tarde a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Fernandes. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura do dia 24 de março de 2022. Convido a vereadora Maísa Fernandes para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. A palavra está em Salmos 22, 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Palavra do Santo Evangelho. Feito isto, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Carlos Alberto Sartori. Tá vendo? Boa tarde, presidente, vereadores, internautas, povo de Itapira, público aqui presente, imprensa. Eu gostaria, nessa sessão de hoje também, fazer duas homenagens a duas pessoas queridas que recentemente falecida. Uma delas é a professora Silvia Maria Pereira da Silva Camargo, esposa do Dr. Wilson Pereira Camargo, que também foi dentista em algumas escolas, tinha o consultório dele, e uma pessoa muito querida, Dona Silvia. Dona Silvia, descendente dos Pereira da Silva, que logo no começo da cidade de Itapira, era filha do Teodoro Pereira da Silva, e Dona Persídia Pereira da Silva também deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, uma legião de amigos, de parentes. A Dona Silvia também participou ativamente da Casa da Amizade do Rotary Club, exerceu o cargo de presidente, também, após ter lecionado 25 anos em escolas de fazenda, depois sua aposentadoria foi aqui na Escola Júlio de Mesquita. E também foi voluntária em algumas entidades do nosso município, Lar São José, Casa da Criança, a Lar Gracinda Batista. Então, a gente fica muito feliz de poder ter tido amizade com essa querida professora que nos deixou, mas deixou um legado de trabalho como mestra, né, uma exímia professora, ela que trabalhou muito pelo ensino, era um exemplo, uma pessoa muito querida, viveu e serviu o próximo. Então, a gente fica feliz de ter tido amizade com essas pessoas, com ela, com o companheiro Wilson, pessoas que a gente guarda no coração. Uma outra homenagem também é o nosso querido professor, que foi sepultado hoje, que também foi meu professor, o José Maria Moisés, o Pirulito, né?
Pirulito também, que viveu lá em Eleutério, lá na minha terra, né, em Eleutério, viveu lá, amigo, muito amigo de meus irmãos, da minha família, uma pessoa muito querida como professor, como desportista. Eu lembro dele muito tempo jogando nos times de bairro, por longa data no Bom Jesus, na Vila Bazani. Era pessoa assim, de muita amizade, que frequentava a nossa casa, uma pessoa muito querida, muito bom professor de matemática, exigente, mas amigo dos alunos, dedicou também ao magistério. Ele trabalhou em várias escolas, né? Participou, igual disse, de alguns times de bairro também. Ele deixa sua esposa, a Gina, deixa os filhos, a Sabrina, o Samir e o Sávio, também genro, noras e netos. Uma pessoa também muito querida por todos, aqueles que tiveram sua amizade, seus alunos, seus amigos, aqueles que o conheceram, né? Sabe que ele foi uma pessoa muito presente na vida da cidade também. Então, deixo aqui um abraço às famílias enlutadas e também a todos aqueles que têm na lista do pesar de hoje, a todos os seus familiares que perderam seus entes queridos. E um outro assunto hoje, eu recebi algumas moradoras do São Judas Tadeu, exclusivamente do Bloco 7. Essas pessoas vieram em busca de que existe lá uma conta de água muito alta, e que é uma conta assim que não tem o nome da pessoa que usou e que morou, é uma conta em nome do condomínio. Então eles vieram ver se haveria uma possibilidade de algum estudo de estar essa conta, de ter alguma lei, alguma coisa, e que futuramente eles possam estar passando essa conta individualmente para cada proprietário, igual já ocorreu em alguns blocos, porque daí a conta, cada um se responsabiliza por sua conta, né? Que daí seria o ideal. Enquanto que, senão, essa conta, mora um, mora outro, e as contas vão ficando. E daí chegou num valor alto, que hoje está difícil, porque a maioria das pessoas que estão lá são pessoas de baixa renda, muitas delas queixaram que não tem emprego, tem crianças pequenas, e o pouco que ganha é para o sustento da família. E algumas mudou lá não faz muito tempo. Até acho que eles vieram falar também com a presidente, e eu acho que seria bom a gente fazer um estudo juntamente com a assistente social, com o grupo da assistente social, com o SAI. Boa tarde, vereador. Pois não, vereador. Acabou o tempo. Há 2 semanas atrás, teve um pessoal lá do Bloco 7 conversando com o Sandro, secretário de governo, e parece que já foi chamado a assistente social para resolver esse problema. Tá? Que é um valor meio alto mesmo, que ficaram 2 anos aí sem pagar água, e agora está um valor alto para 3 poder anos. Então, acho Tá que eles falaram que não tem condição de fazer o parcelamento, eles também vieram procurar a presidente, que a situação deles, eles estão sem recurso algum. Acho que a gente poderia estar vendo aí, né, fazer uma força e tarefa e tentar ajudá-los, né? Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite aqui ao público presente. Boa noite a você que está assistindo essa sessão via as redes sociais da Câmara Municipal. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite, não, boa tarde, né? Então, adiantado um pouquinho, em meia hora. Boa tarde a todos aí. Esse pequeno expediente vai dividir em 2 partes. O primeiro, né, é mostrar à população um pouquinho do que nós fizemos e contatos que nós tivemos nos últimos 6, 7 dias. Quando terminamos, na semana passada, a sessão 7 aqui da Câmara, nós seguimos em direção à Pedreira. E em Pedreira nós participamos de uma audiência pública. A audiência pública, a barragem não, é um assunto extremamente importante para a região, onde está sendo construída uma barragem em cima, na entrada de Pedreira, ameaçando todo o centro, as casas. E lá, né, a gente fez parte da mesa, comportando a mesa, entre outras pessoas, com Vicente Abreu, com Márcio Alckmin, com a vereadora de Amparo, Silvinha Forato, o vereador de Campinas, o Paulo Búfalo, e a principal liderança na mesa era a deputada estadual Mônica Seixas, que é aliada do nosso mandato aqui em Itapira. Essa deputada estadual, junto com o Raul Marcelo, já nos enviou emendas e tudo mais. E lá foi muito importante o debate para alertar a população que essa barragem está sendo feita e
como ela vai prejudicar a questão daqui na região da água e também, né, para a Pedreira, especificamente, a questão do que acontece no sentido de afetar as pessoas, a segurança dela. Eu quero agradecer ao Cássio Escabora pelo convite e todo mundo do PSOL de Pedreira por estar nos convidando e fazendo parte dessa mesa lá em Pedreira. Outra coisa que nós participamos, junto agora com o PSOL Mojimirim, participamos do Sarau Elza Soares, lá em Mojimirim, no último sábado. Foi um sarau muito bonito, ocupar a praça sempre é importante, ocupar os lugares públicos sempre é necessário. Também quero mandar um abraço para o Raul, para a Isa, o Pedrinho, que organizaram muito bem aquele sarau. E, para finalizar essa primeira parte, eu queria também fazer um convite para toda a população, para os nossos colegas vereadores, que é um tema que eu imagino que interessa a todos nós. Amanhã, sexta-feira, dia 25, vai ter uma live via Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Itapira, com a deputada federal Sâmia Bonfim, que também está sempre auxiliando aqui nosso mandato, também, nossa uma deputada que enviou emendas para a cidade, mas o papo nessa live vai ser sobre o piso nacional de enfermagem, que a semana lá em Brasília ganhou, né, a questão de urgência para ser votado, então, em 2, 3 semanas, e como vai ser essa implantação do piso e tudo mais, e a Sâmia vai falar direto aí de Brasília e São Paulo, para conversar um pouquinho com a população de Itapira e com a rede de saúde municipal, para que, né, essa lei lá em Brasília seja levada à frente, que a gente consiga, então, que esse piso nacional de enfermagem seja aplicado. Então, fica o convite, amanhã, às 5 da tarde, essa live é ao vivo nas redes sociais do Sindicato dos Servidores Municipais de Itapira, com a deputada federal Sâmia Bonfim. Segunda parte, acho que é uma semana para muitos vereadores, imagino também que foi para mim, uma semana muito corrida, é um debate muito interessante sobre a questão do miragem aqui na cidade. A gente ouviu muita população, não só a rede social, ir nos pontos de ônibus, conversar com as pessoas, e a hora do debate das leis, a gente vai trocar, se for hoje, né, no caso, se não, na semana que vem, a gente vai conversar também com os vereadores aqui sobre essa questão. E eu gostaria novamente de pedir, né, já sei que a burocracia não anda muito como a gente quer, mas gostaríamos muito que o nosso requerimento sobre a água, a qualidade da água em Itapira entre 2018 e 2020, seja respondido. É um assunto extremamente importante, ainda mais que no último dia 22 foi o Dia Mundial da Água, e tem que ter noção de por que teve aqueles dados tão estranhos em 2018 e 2020, e se eles continuam ocorrendo na água em 21 e 22. Então, a gente faz esse pedido. Eu sei que a burocracia não roda como a gente quer, mas se esse requerimento fosse respondido, para a gente dar a resposta também à população sobre a qualidade da água. Boa tarde novamente e boa sessão a todos. Boa tarde. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Maísa. Boa tarde, demais colegas vereadores, funcionários aqui da casa, imprensa, internautas, público aqui presente, população itapirense. Hoje eu gostaria de ressaltar uma das últimas ações do nosso governo, que foi, como sempre, uma das nossas bandeiras, né, é a saúde. O prefeito, nesse mês, fez uma entrega de equipamentos para o Centro de Fisioterapia Oscar Pires de Andrade. Ele fez a compra de vários equipamentos. Isso começou já no começo do mandato, que foram, né, várias reclamações, né, vereador André, que chegou até nós, o prefeito foi lá, conversou com o pessoal, apurou o que estava acontecendo, o que precisava, e qual tinha sido o último investimento. Em conversa, fazia tempo que não tinha investimento lá, tá? Praticamente o mandato passado inteiro. Então, ele se comprometeu a fazer vários investimentos. E iniciou.
Foram adquiridos 2 canetas portáteis, um aparelho de ultrassom, 5 aparelhos Neurodin 2, um aparelho espaldar, vários halteres, tornezeleiras, cama elástica, que é muito importante também, um aparelho termopulse que gera energia de radiofrequência, que era um pedido extremo deles, um aquecedor para turbilhão, também era um pedido urgente deles. Tem mais aparelhos ainda, o Sandro acabou de enviar para mim aqui, que tem mais aparelhos chegando ainda, é um investimento que beira R$500 mil. Tá? Então, a gente está olhando para todos os setores da saúde e parabenizo o prefeito, porque a fisioterapia não é só a operação, a fisioterapia também é muito importante, é o pós-operatório. E se não for bem feito, a sequela pode ser grande. Então, gostaria aqui de registrar que ficamos contentes, eu mesmo estou falando sobre isso porque vieram até mim agradecer quem está usando o centro. Aí eu fui conversar com o pessoal lá de cima, conversei com o prefeito, e o Sandro agora acabou de me falar que tem mais equipamentos comprados, já adquiridos, que estão para chegar. Então, agradeço ao prefeito aí, agradeço a população que está contente no uso, e mais vamos dizer assim, um ganho para a nossa cidade. Hoje é só isso, presidente. Muito obrigado a todos. Está com a palavra o vereador André Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, público aqui presente, os internautas. Em nome do meu tio Fernando, eu agradeço meus primos, primas que estão aí hoje. Obrigado pela presença. Venho falar hoje do... Foi bom a explicação sua, o vereador Faustinho. Após a Covid, eu estive usando a fisioterapia lá. Pessoal muito bom da fisioterapia, mas, infelizmente, ele estava com problema dos mais básicos, que era o peso de colocar na perna. Então, através de algumas conversas com o próprio prefeito, aí ele esteve no local, analisou lá e, graças a Deus, deu tudo certo, comprou todos esses equipamentos que você falou. Inclusive, está para chegar, não sei se já chegou a bicicleta também ergométrica, que tinha 2 lá, as 2 quebradas, esteira, televisão. Lá precisava colocar um ar também, um ar-condicionado, que é muito quente lá. Então, está aí. O prefeito está trabalhando. Às vezes o pessoal fala, mas não vejo o prefeito. Lógico, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Quando ele não está ali no gabinete dele, ele está atrás de verba em São Paulo. Isso daí é muito importante para nós. E hoje está descendo aí também, acho que é uma indicação que vai ser feita aí para o prefeito também, que é o refis. Nós já fizemos essa indicação ano passado e acho que, não sei qual motivo, não pôde ser feito o refis. Espero que esse ano dê certo e faça o refis, porque depois da Covid, aí, muitas pessoas ficou com a situação meio complicada. Então, precisava principalmente esse pessoal, que agora há pouco o Carlinho comentou aí, que é o pessoal do São Judas aí, com o negócio de água aí vem multa, juros, aí não tem quem aguenta pagar mais mesmo. Então, através do refis aí, quem sabe dar uma melhorada para eles também e tentar colocar um relógio aí para cada morador lá para resolver esse problema. O pessoal já estava conversando, viu, Carlinhos? Eu não sei se eles procuraram vocês hoje aí, mas eu vi um dia lá, a moça lá do Predinho 7, esteve lá com o secretário lá, então acho que já está dando um andamento nisso daí. E o projeto hoje aí que está descendo também do prefeito, que é o da miragem aí, vamos ver se a gente consegue aprovar aí para tentar dar uma melhorada na situação, abaixar aí a passagem, através do incentivo aí do prefeito, abaixar para 2,50 passagem, e depois a gente cobrar mais ônibus aí, se for preciso, e ônibus de qualidade. O prefeito está fazendo a parte dele, e nós estamos aí para cobrar. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai.
falou muito rápido. Boa tarde, senhora presidente, Maísa, vereadora, senhores vereadores, funcionários, internautas, público que nos assistem, né? E gostaria hoje aqui, falei que realmente o Carlinhos já comentou, né? E hoje de manhã, não eram 8 horas ainda, recebi um telefonema do ex-vereador Lima, João Batista de Lima, dizendo da morte do Pirulito, né, que é como todo mundo conhecia, o professor, o jogador de bola, o criador de passarinho nos bons tempos, quando se podia fazer isso, mas sempre dentro da lei, sempre respeitando, né, as condições ecológicas, enfim. Mas é uma perca para a gente de Itapira aqui, até porque ele sofreu muito, né, junto com a família, os filhos, a esposa, e realmente foi uma luta, e a gente só podia dizer o seguinte: ele era um esportista, um exemplo de pessoa, nunca bebeu, nunca fumou, e tinha no sangue realmente a profissão de professor e de um bom esportista. Então não podia deixar de comentar também aqui, como o Carlinhos já colocou, e deixar um grande abraço para a família, né? E também, a semana passada, o tempo foi curto, e eu estou aqui numa tristeza muito grande. Parece que, às vezes, as pessoas podem achar que é demagogia, mas a morte do nosso amigo Hélio Siglo, nosso alfaiate, né, Carlinhos? O Carlinhos falou também muito bem dele, né, a respeito da vida, da caminhada dele, e, às vezes, pessoas, não que não mereçam, né? A gente tem que colocar bem as palavras. Às vezes, pessoas aí que passam pela vida são homenageadas por coisas, às vezes, insignificantes, né? Mas o Hélio, acho que aquele ditado, quando eu abri os olhos, quando a gente começa a caminhar e vai fazer o primeiro terno da vida aos 15 anos, ele já estava lá e sempre naquela cadeira, dando emprego, lutando, né, criando seus filhos, que também são um exemplo em Itapira, o Juca, que trabalha no fórum, todo mundo conhece. Então, eu queria deixar aqui realmente o quanto é o sentimento meu, tenho certeza de tantos vereadores dessa casa, que se a gente pudesse fazer um levantamento de quantos ternos foram feitos em tantos anos de vida dessa Câmara Municipal, com certeza o Hélio Siglo seria o concurso, o nosso Hélio Alfaiate. Então, que ele descanse em paz, que Deus deu um lugar de muita proteção, de muita luz para o Hélio, porque ele também foi um lutador, lutou muitos anos contra uma doença feroz, e ele sobreviveu, e até o último dia da sua vida, ele lutou, e esteve presente e trabalhando. Para mim foi uma surpresa a hora que me falaram, eu não estava na cidade naquele dia, mas foi uma surpresa assim que quebra a perna da gente, né? Então, deixo aqui também um abraço para a família. E eu poderia falar de tantas coisas aqui, e às vezes também pode parecer jogar confete, como tem 1 minuto só. Eu gostaria de falar, Fernando, você está aqui presente hoje, como a vida é boa e traz surpresas. Eu lembro da primeira candidatura nossa em 2005, 2004, a luta que era e o apoio que nós tivemos da família Siqueira. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Você, seus irmãos, todos os parentes, mulheres, cunhados, amigos, filhos, né? E só estou dizendo isso, André, porque tudo que a sua família passou e a luta que foi, porque ninguém sabe o que foi a nossa primeira campanha. No nosso primeiro comício, arrebentaram com o nosso comício. Quase que vai todo mundo preso. Eles não deixavam a gente sair na rua.
E realmente a família Siqueira fez a diferença porque punha respeito. E muitos diziam, tá meio siqueiraiada, os caras vão lá. Graças a Deus que vocês eram assim. E foram, e que continue assim. Pessoas de personalidade e de sangue na veia. Porque tudo isso nos trouxe aqui, ô André, que hoje está aqui, e que nós vamos fazer, está dando um exemplo na sua caminhada, podendo acompanhar, é o braço direito do prefeito também, tudo, e está só trazendo notícias boas e coisas boas. Então, que Deus continue abençoando vocês e que nós possamos estar juntos por muito tempo, porque isso para nós foi muito importante, como é a união nossa hoje, dos que chegaram depois, os vereadores que estão juntos, todos, César, Faustinho, todos do nosso grupo, que deram o seu coisa, a Bete que está aqui, a Maísa, outros que estiveram não estão mais, mas que foi uma luta enorme para nós darmos o tombo na história de Itapira. E que nós sejamos muito inteligentes para não deixar que as coisas se repitam, como era aquela opressão antiga. Nós queremos realmente uma democracia e uma cidade livre. Tá certo? Um abraço e obrigado a todos. Não havendo mais nenhum inscrito no pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão e votação das seguintes atas. Quarta sessão ordinária, realizada no dia 24/2. Quinta sessão ordinária, realizada no dia 3/3. Sexta sessão ordinária, realizada no dia 10/3. E sétima sessão ordinária, realizada no dia 17 de março. Aprovado por unanimidade. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Solicito a primeira secretária para que proceda a leitura das matérias. Projeto de Lei Complementar de número 4/2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos ocupantes do cargo de agente de saúde o incentivo financeiro adicional transferido pelo Ministério da Saúde ao município de Itapira no último trimestre de cada ano, nos termos da Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei Federal nº 13.708, de 2018, do Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e do parágrafo 2º do artigo 1º da Portaria GMMS, número 3.278, de 3 de dezembro de 2020. Parágrafo 1º. O pagamento da parcela adicional do incentivo regulado por esta lei aos agentes de saúde do município de Itapira estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse específico para tal fim por parte do governo federal. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, a parcela prevista nesta lei será paga com recursos do município. Artigo 2º. Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto nesta lei todos os agentes de saúde que se encontrem em pleno exercício de suas funções e estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulo das práticas de prevenção e promoção da saúde em prol da coletividade. Parágrafo único. O pagamento do incentivo financeiro adicional previsto nesta lei será proporcional aos meses efetivamente trabalhados pelos ocupantes do cargo de agente de saúde. Artigo 3º. O valor repassado por meio da presente lei não tem natureza salarial e não se incorporará
a remuneração dos agentes de saúde, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional. Parágrafo único. Não haverá incidência de quaisquer encargos sociais, previdenciários ou fundiários sobre o valor de incentivo financeiro adicional de que trata esta lei. Artigo 4º. O incentivo financeiro adicional relativo ao exercício de 2021, que consta em conta do município, será repassado em parcela única e individualizada no mês de junho de 2022, através de rateio proporcional ao número de agentes de saúde do aludido exercício. Artigo 5º. O repasse do incentivo financeiro adicional relativo ao exercício de 2022 em diante ocorrerá no final do mês de janeiro do ano subsequente, em parcela única e individualizada, através de rateio proporcional ao número de agentes de saúde. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta dos recursos repassados pela União, referentes ao incentivo financeiro para fortalecimento de políticas efetivas na atuação dos agentes de combate a endemias, cujas atribuições são desempenhadas nessa municipalidade pelos ocupantes do cargo de agente de saúde. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 23 de março de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei Complementar 5 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Acrescenta-se ao anexo 1º cargos de provimento efetivo instituído pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 5.798, de 2019, o cargo de comprador público com os requisitos mínimos, carga horária, número de vagas e remuneração no valor de R$ 4.200. Parágrafo único. As atribuições do referido cargo encontram-se no anexo 1 e faz parte integrante desta lei complementar. Artigo 2º. Altera o anexo 2º, cargos de provimento em comissão, instituído pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 5.798, de 2019, com nova redação à exigência de escolaridade para o cargo de assessor de gabinete primeiro, passando para ensino superior. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessão, vereador Antônio Caio, 24 de março de 2022, mesa da Câmara Municipal de Itapira. As comissões. Não havendo mais projetos de lei complementar, passamos aos projetos de lei. Projeto de lei número 14, 2022. Revoga a lei número 5.863, de 27 de dezembro de 2019. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei número 5.863,
de 27 de dezembro de 2019, dispõe sobre a proibição da venda de cigarros, narguile e outros derivados de tabaco em padarias e supermercados no município de Itapira. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, 23 de março de 2022. As comissões. Projeto de Lei 15 de 2022. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica afetado, transferindo da classe de bens dominicais para a classe de bens de uso comum do povo, praça pública, a área de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapira, descrita e caracterizada abaixo, conforme memorial descritivo e planta anexos. Área com frente para a Avenida Ângelo Bertini, bairro Conjunto Habitacional Antônio Assad Alcice, onde ponto 1 ao ponto 2 mede 47,30 metros. 47 metros e 30 centímetros, do ponto 2 ao ponto 3, em direção à instituição de ensino Dr. José Alberto de Melo Sartori, mede 5 metros e 50 centímetros, do ponto 3 ao ponto 4, alinhados ao muro de divisa da instituição, mede 47 metros e 30 centímetros, e do ponto 4 ao ponto 1, mede 5 metros e 50 centímetros, em sentido à Avenida Ângelo Bertini, fechando a área do retângulo com 247 metros e 47 centímetros, devidamente matriculada no Registro de Imóveis de Itapira, sob o número 30.613. Livro 2, RG, de 5/12/2013. Artigo 2º, passa a denominar-se Praça Chico Xavier, a área descrita no artigo 1º desta lei. Artigo 3º, o Poder Executivo Municipal deverá proceder às averbações necessárias ao ofício de registro de imóveis na matrícula mencionada nesta lei, haja vista que a área afetada continuará de propriedade do município. Artigo 4º, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 23 de março de 2022, Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos de imediato aos pareceres. Parecer de número 17, 2022. As comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar 2 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema de transporte público coletivo e da outras providências, resolvem apresentar emenda modificativa número 1 de 2022 ao artigo 3º do projeto, ficando o mesmo com a seguinte redação. Artigo 3º. O valor do subsídio será parcial para as tarifas de ônibus urbano de segunda a domingo, visando garantir o valor da tarifa de R$ 2,50 por passagem individual. Com relação ao aspecto legal, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam por seu acolhimento.
uma vez que o projeto visa beneficiar a população. É este o parecer, Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requer que o projeto de lei complementar venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 18. As comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar número 3 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime de sobreaviso na Prefeitura Municipal de Itapira e da outras providências, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer, Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requer que o projeto de lei complementar venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 19. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 02 de 2022, de autoria do vereador Leandro Sartori, que ficam obrigados os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais à inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas placas indicativas, após análise do parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Casa, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer, Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Ordem do dia da próxima sessão. Parecer de número 20. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 6 de 2022, de autoria do vereador Leandro Sartori, que dispõe acerca de critérios para desembarque de mulheres, idosos, deficientes e travestis fora das paradas de ônibus, em períodos noturnos, nos veículos de transporte coletivo urbano e rural do município de Itapira e da outras providências, após análise do parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Casa, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixam ao colém do plenário. É este o parecer, Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Ordem do dia da próxima sessão. Parecer de número 21. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis,
as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 11 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.418.338,96, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois opinam por seu acolhimento pelo douto plenário, é este o parecer, sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto vá para a ordem do dia, o parecer vai para a ordem do dia desta sessão, para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento da vereadora, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 22. Senhora Presidente, senhores e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 12 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600 mil, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação, quanto ao mérito, pois opinam por seu acolhimento pelo douto plenário. É este o parecer, sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. É regimental o requerimento do vereador, está em votação, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 23. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 13 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 720 mil, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação, quanto ao mérito, pois opinam por seu acolhimento pelo douto plenário. É este o parecer, sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 23 de março de 2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Como requer. Está em votação o requerimento do vereador, aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Não havendo mais pareceres, passamos aos votos de pesar. Votos de pesar de número 209. Voto de pesar pelo falecimento da professora Silvia Maria Pereira da Silva Camargo. Autoria, Carlos Alberto Sartori. Ciente. 210. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Renata Cristina de Oliveira. Autoria, Maísa Fernandes. Ciente. 211, voto de pesar pelo falecimento da senhora Alice Pereira da Silva, autoria Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 212, voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio João da Silva Filho, autoria Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 213, voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Aparecido dos Santos, autoria Fábio Galvão dos Santos.
Ciente. 214, voto de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Silva dos Santos. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 215, voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Carlos Rótoli. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 216, voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Sanseverino, filho. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 217, voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Luiz Jolo. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 218, voto de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Lourenço Ribeiro. Autoria, Bete Manuel. Ciente. 219, voto de pesar pelo falecimento da senhora Débora Pereira da Cruz. Autoria, Bete Manuel. Ciente. 220, voto de pesar pelo falecimento da senhora Isaura Pereira Ferreira. Autoria, Bete Manuel. Ciente. 221, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Zanqueta de Lima. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 222, voto de pesar pelo falecimento do senhor Lucimário José da Silva. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 223, voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Henrique Cavalaro, mais conhecido como Nenê Cavalaro. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 224, voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Mariano de Moraes. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. 225, voto de pesar pelo falecimento do senhor Juscelino Pietrafeza. Autoria, Fábio Galvão dos Santos. Ciente. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Não havendo mais votos de pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento de número 60 de 2022. Requer oficiar a empresa Climax Ambiental para que faça a coleta de lixo na rua José Bonifácio e demais ruas do centro da cidade, após as 18 horas. Autoria, Bete Manuel. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passamos às indicações. Indicação de número 100, 2022. Sugere pintura de solo na rua Funabate Tocuji, mais precisamente nos redutores de velocidade e faixa elevada para pedestre. Autoria, Carlos Brisa. 101. Sugere instalação de bancos na praça localizada no final da rua Maria Barroso Domingues, no Parque Felicidade 2. Autoria, Carlos Brisa. 102. Sugere ao senhor prefeito encaminhar a esta Casa de Leis, tão logo seja possível, projeto de lei dispondo sobre a concessão de descontos para o refinanciamento e quitação de dívidas, refis, com o município,
autoria André Siqueira. 103, sugere reparos em um poste de iluminação pública localizado na rua Ari Wilson Cremasco, na altura do número 475, autoria Fábio Galvão dos Santos. 104, sugere reforma e ou reconstrução da calçada ao redor do Cemitério da Saudade, autoria Fábio Galvão dos Santos. 105, sugere ao senhor prefeito oficiar os proprietários dos terrenos localizados na rua Lázaro Xavier da Silva, no Jardim Santa Marta, para que construam calçadas, autoria Fábio Galvão dos Santos. 106, sugere ao senhor prefeito oficiar os proprietários dos terrenos localizados na rua Crisântemos, no Jardim Santa Marta, para que construam calçadas, autoria Fábio Galvão dos Santos. 107, sugere recapeamento da rua Benedito Bittencourt Sobrinho, localizado no Parque Santa Bárbara, autoria Carlos Brisa. 108, sugere manutenção na lombada existente na rua 24 de outubro, em frente ao Hotel Lelis, autoria Maísa Fernandes. 109, sugere manutenção no ponto de ônibus do Machadinho, autoria Maísa Fernandes. 110, sugere redutor de velocidade tipo lombada na rua Antônio Raveta, no Jardim Raquel, autoria Maísa Fernandes. 111, sugere limpeza e roçagem nos terrenos públicos localizados nos bairros Tanquinho e Machadinho, autoria Maísa Fernandes. 112, sugere limpeza e roçagem na rua Doroteia de Freitas, de frente ao número 33, no loteamento João de Barro, na calçada do CREAS, Antônio Carlos Martins, e de frente a Jopava Reciclável, autoria Maísa Fernandes. 113, sugere plantio de árvores em frente à UBS Albertino Lopes, no Pé no Chão, autoria Leandro Sartori. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos à leitura do ofício. É um ofício do Interact. O Interact Clube de Itapira, patrocinado pelo Rotary Clube de Itapira, vem por meio deste convidá-lo para a festa de comemoração aos 56 anos de Interact. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, VESP, e com a Associação Paulista dos Municípios, promove, em 31/3, o Seminário Municipalista. Ciente. Esta presidência suspende o trabalho por 5 minutos para a organização das matérias para a ordem do dia. A todos, solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Donizete Brisa, César Augusto da Silva, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori,
Luan dos Santos Rochirola, Luiz Hermínio Nicolai, Maísa Fernandes. Havendo número regimental, esta presidência reabre os trabalhos ainda no expediente. Não havendo mais matérias, passamos de imediato à ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 2 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema de transporte público coletivo e da outras providências, e a emenda modificativa de número 1/2022 ao artigo 3º, de autoria das comissões. Está com a palavra o vereador Leandro. Agora sim, boa noite, mesa diretora, boa noite, demais colegas, boa noite a todos que estão presentes aqui nessa Câmara. E nesse debate da Lei Complementar número 2, a gente começa com a seguinte coisa: a gente fez a divulgação dessa lei pelas vias sociais, fez uma discussão muito grande e fez também passagens pela população presencialmente. A impressão, tanto do mandato quanto da população, ela bate nesse quesito, que é qual? A primeira, né? Se a prefeitura pode auxiliar, se a prefeitura tem caixa fazer isso, esse auxílio vem muito boa hora que vem, vai interferir, vai no bolso das pessoas, fazendo com que elas tenham mais renda para comprar mais produtos. Isso, então, é muito importante. Então, tanto a população. E eu fico um recado para nós, importante, tá? Para nós aqui dessa Casa de Leis, que na rede social, beleza, quem segue vai debater e vai conversar, tudo mais. Mas, presencialmente, poucas pessoas sabiam dessa diminuição da tarifa. Então, uma coisa que a gente tem que ampliar as nossas divulgações, ampliar essa discussão, para que as pessoas também tenham noção. Então, é interessante isso. A gente chegava no ponto de ônibus, ia conversar com a pessoa, nossa, vai baixar? Vai no futuro baixar, tudo mais. Ah, que interessante, tal, o que você acha disso? Daí a gente fazia o debate com a população. Então, é uma coisa que a gente tem que tentar ampliar a nossa voz, ampliar, como não como o vereador X ou Y, mas como a Casa de Leis mesmo. Então, isso mostra, né, gente, uma coisa que nós, aqui nosso mandato, fica falando já há 7, 8, 9 meses. O orçamento da prefeitura cresce, ano passado foi quase 50 milhões a mais, então a prefeitura pode fazer certas coisas, e isso é muito importante para auxiliar a população nesse momento. O que nós concordamos também com boa parte da população, que a gente vai dialogar e tudo mais, são outras coisas. A gente elogia isso, deixando muito claro, mas a gente vai discordar de algumas outras coisas. Primeiro, né, a Mirage já recebe subvenção. Isso é uma coisa que a população tem que saber. A Mirage recebe já subvenção para transportar o passe de idosos e tudo mais. Então, ela já recebe e vai receber mais uma subvenção. Então, o primeiro ponto é esse, não vai ser a única. Na projeto de lei, vocês me corrijam, por favor, tá? Não há nenhuma fechando, acabando com aquela subvenção. Vai receber outra subvenção, tá? A segunda subvenção que a Mirage vai receber. A população reclama demais, tanto nos debates online, quanto presencialmente, dos horários. Eu vou falar no nosso colega aqui, Brisa, Barão Domingo, Brisa, tem 2 horários. Eu quero fazer uma comparação com a Mirage, lá em Amparo. Arcadas, que a Mirage cuida do transporte público em Amparo, Arcadas, que seria um bairro compatível com o Barão, em domingo tem 10 horários de ônibus. Tá, gente? Então, é um bairro que está ao lado, ali está próximo também, uma distância parecida de 10 quilômetros, como o Barão, e tem 10 horários ao domingo. Então, tem uma comparação, tá? Outra coisa, né, gente? Todos os vereadores dessa casa, imagino que todos, ou na sessão, ou na gestão anterior, ou nessa atual, já reivindicou, já reclamou, já faz o papel de fiscalizador, tá, gente? E a manutenção dos ônibus é precária. A gente vê a todo momento a população postando, tudo mais, quebra de novo, e quebra de novo, e quebra de novo. Então, faltou nessa lei, além da questão de horários, porque essa lei poderia muito bem vir junto uma cobrança já de horários, faltou também uma questão de garantir um mínimo de manutenção, garantir que essa manutenção seja feita, tá? Tá, gente? Mas, né? E aí vem o quê? Um terminal, né, gente? O terminal de ônibus é uma coisa, o pedido da população.
População que precisa pegar vai baratear, né, vai R$2 a menos, mas um terminal para fazer a troca. Poderia usar a maior referência, né, que a gente discutiu isso em rede social, a maior referência seria transformar, por exemplo, a rodoviária, tá, gente, em um lugar para essa troca, tá, desse troca sem pagamentos, tá, gente? Isso também diminuiria essas longas linhas. Não sei se alguém já usou a linha Santa Cruz aqui da cidade. A linha Santa Cruz é quase uma Itapira Tour. Começa e passa por dezenas de bairros até acabar lá no Brás Cavenaghi. Um terminal ajudaria até mesmo para o ônibus fazer um pouco menos, porque quem vai estar no último instante demora mais de 1 hora, tá, gente, para chegar até lá. Então, são esses pontos que discutir com a população. Agora, uma coisa do mandato. Obviamente, a prefeitura podia também pensar em mais uma coisa, né? Pensar até mesmo em gerar, com esse dinheiro, gerar com o tempo, uma autarquia. Uma autarquia para cuidar do transporte público. Nós temos cidades aqui próximas, como, por exemplo, Araras mesmo, que tem autarquias, tá, gente? Então, seria interessante, tá? É interessante isso, pensar o município cuidar do seu transporte, cuidar, nem se não cuidar de tudo, cuidar das linhas rurais, começar aos poucos, porque nós vamos passar, se ficar 1 ano esse contrato, pelo menos, a gente vai passar quase 1 milhão, fora as outras subvenções a uma empresa privada. Então, poderíamos pensar também nisso. Para finalizar, né, gente, isso foi uma coisa recorrente, aí vai a questão de contrato e não é uma questão do jurídico da prefeitura, se fosse possível uma nova licitação, para que empresas viessem com novos horários, com novos carros, para fazer, tá, gente? E, lógico, a gente depende disso mais da questão contractual, jurídica, mas é um pedido, porque muita gente falou mesmo, vai passar o dinheiro para essa empresa que não está prestando um bom serviço, tá? Pelo contrário, está todo momento sendo reclamado mais um pouco ainda. Então, é esse nosso recado, a gente concorda, mas outras coisas que vale fazer o debate aqui sobre esse ponto. Obrigado aos demais vereadores e você que ouviu essa conversa. Está com a palavra, vereador. Boa tarde novamente a todos. Boa noite agora, acredito eu, a todos. Bom, vamos iniciar falando um pouco da lei, do projeto de lei. Na minha concepção fantástica, eu conversei também, fui passar em pontos conversando com os mais antigos, porque eu fiquei encanado. Falei, ué, já teve isso em Itapira? Bom, 100% do que eu ouvi falar para mim que nunca viram isso em Itapira. Tá, uma redução de quase 50% no valor da passagem de ônibus. Praticamente, no início do mandato, já ouviram algumas coisinhas ou outras, época de eleição. Não estamos em ano eleitoral. Estamos no início do mandato, pagando empréstimos que estão na nossa conta bancária, a nossa conta, né, para sair, e conseguimos essa vitória. Parabenizo ao prefeito, ao contrário do que foi falado aqui, foi um pedido do nosso grupo ao prefeito, no que a gente conseguiria fazer, né, André? E ele ficou de ver isso daí, se reuniu, conversou com o pessoal, tanto primeiro com o seu orçamento, e conseguimos, isso daí é uma vitória. Ônibus de graça no feriado. Fala para mim quando teve. Então, quero parabenizar nosso prefeito. Tá? Críticas vamos ter. Agora, gostaria só de falar umas coisinhas aqui para tentar responder o que foi dito. Eu estava já como vereador em 2019, estava a Fênix aqui, Leandro. Estava terrível. A Beth participou de uma reunião, né, Beth? Foi eu, você, salvo engano, o Luan, que era o presidente da Câmara na época, recebeu o pessoal da Fênix aqui.
Batemos um papo com eles, pedimos, nada, fomos ouvidos, no que deu, a empresa foi embora, porque não teve condições de melhorar. E nós estamos, sim, trabalhando, tá certo? Não estou criticando o senhor, não. Temos que sim cobrar, vamos cobrar, sim. Tá? Estamos cobrando as melhorias, mas eu também vi que tem, sim, ônibus bons circulando. Não vou falar que não tem quebra, eu não sou hipócrita. Tá? Tem, sim, umas reclamações que eu ouvi também. Já chegou ao prefeito, já comunicou eles também, já responderam para nós que isso daí não irá mais acontecer, espero que não aconteça mesmo. Agora, só uma coisa que você falou antes, vereador, é o seguinte, essa divulgação. Vamos tomar cuidado na divulgação. Tem que aprovar o projeto antes. O André, não sei, eu não vou falar aqui a quantidade, porque depois eu vou ter que colocar na roda. Mas eu recebi vários posts da turma falando do projeto mototáxi. Não podemos fazer divulgação antes da aprovação. Sabe? Não, o senhor não sabe se aqui a gente vai chegar e retirar o projeto. Vai que vem uma ordem lá de cima, eu falo para mim, ó, o Fausto impede adiamento lá de 180 dias. Vai ser adiado. Então, tem que ser votado, aprovado, para depois a gente fazer a divulgação. Não, discutir com a população é uma coisa. Agora, divulgar o projeto é complicado, sabe? Porque ó, eu estou sofrendo com isso daí. Então, direto, já foram várias. E de mototáxi, eu falei, gente, não está valendo. Agora, aí, ó, já passei para a secretaria competente para isso. Não está valendo. A pessoa que vai fazer isso aí, ela que vai ver com quem divulgou isso daí para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? A divulgação, acho que você quis dizer, então você tem que se corrigir, é assim, debater com o pessoal, não divulgar a lei em si. Né? Porque depois vai dar problema. Sabe? Então, mas vamos sim divulgar. É óbvio que a imprensa vai colocar, vai publicar no nosso site, o site da prefeitura. Pô, isso aí é um ganho para a cidade imenso, para a população. Eu fiquei orgulhoso. Eu estava viajando, fiquei sabendo de lá, desse projeto, porque é um pedido nosso, mas também estava no estudo, né, André? Esse pedido já é do ano passado. E veio, nossa, senti feliz mesmo. Parabéns ao nosso prefeito, parabéns ao povo de Itapira. E vamos, sim, estar sempre lutando, vamos cobrar, assim, a empresa para melhorar cada vez mais. A nossa parte pode deixar que está sendo feita. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que posso contar com a colaboração de todos os vereadores para aprovação unânime. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, secretário Sandra aí presente. Vereador, é uma conquista boa para a população. Essa conquista aí vem numa hora difícil aí, que é aumento de combustível para cá, aumento de combustível para lá. Com esses aumentos aí, eu acho que até a empresa poderia estar aumentando aí o valor das passagens. E, infelizmente, aí deu tudo certo. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado aí por todos os vereadores, porque a passagem de R$ 4,50 para R$ 2,50 para a população, isso daí é muito importante para quem anda de ônibus. Tá? Eu tenho bastante amigos aí, amigas, que usam o transporte para trabalhar, até mesmo no centro da cidade aí. E como tem a Zona Azul, então já fica difícil o pessoal vir de carro também. Eu acho que com esse valor vai incentivar o pessoal a andar um pouco mais de ônibus também. E a cobrança a gente tem que cobrar mesmo, viu? Está dando problema aí, parece que foi Barão Leotério aí com o transporte, mas já foi conversado com o dono da empresa. Essa semana já tive uma conversa com o pessoal aí, e para tentar melhorar essa situação. E a gente está aí para isso, a gente está aí para cobrar. Não tenho rabo preso com ninguém de empresa, graças a Deus. Então, se precisar ir montar no ônibus aí e ver cobrar a situação, eu vou. Não só eu, como os demais vereadores, tenho certeza que vai fazer isso. E, graças a Deus, acho que vem numa boa hora essa tarifa aí, a R$ 2,50 aí.
e quem ganha com isso é a população. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador. Boa noite mais uma vez a todos já citados hoje, né? Para ir rapidinho, é o seguinte, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Numa coisa muito complicada, que ainda se tem muita incerteza com tantas coisas, e esse projeto, ele é uma demonstração assim nos dias de hoje. Vai se reduzir quase pela metade o valor das passagens de ônibus de Itapira. Então, vereador Leandro, quando o senhor vem e comenta que tem que ser discutido realmente tudo, eu acho que a palavra-chave, conversando com o Luan agora aí, olha como é interessante a gente prestar atenção e saber como caminhar a conversa. O Luan disse assim, olha, se abaixar esse aí para metade, o valor, tá? O que vai acontecer? Muito mais gente vai andar de ônibus. Isso é óbvio, porque muitas pessoas não podiam andar de ônibus. E nunca se ouviu isso em Itapira, Leandro. E eu vou dizer para você o que vai acontecer. A população vai, com o aumento da gasolina, nós estamos indo na contramão da história para coisa boa, para aquilo que é certo. Não é ano político, a não ser para grandes cargos, né? E isso mostra a estrutura e o pé no chão que a prefeitura, na administração Toninho Bellini, está tendo, certo? A responsabilidade de se pagar tudo que foi deixado de dívida pela administração passada. Foram 8 anos só se falando em empréstimos e que o prefeito Toninho Bellini, junto com essa Câmara aqui, assumiu. Só pagamento. Em relação ao projeto, você imagina, se aumentar o número de pessoas que vão utilizar, com certeza, mais esse subsídio que está vindo, tá? Eu tenho certeza, não quero aqui defender empresa nenhuma, fosse a do Pedro, do João, de quem for, se o cara tiver o mínimo de inteligência, ele vai aperfeiçoar, porque se essa coisa tiver esse lastro, tiver esse poder, de quanto mais se usar, tá? Menos a população pagar e mais pessoas aderirem ao transporte, a gente vai estar partindo para uma situação de primeiro mundo. É o que acontece em grandes centros, sabe? Agora, por que se tinha preocupação, Leandro? Porque Itapira sempre veio a briga política na frente. Sempre veio a vamos destruir, porque a coisa não vai e nada acontecia. Tá? Então, por isso que eu queria, sabe, não queria entrar nesse detalhe político, mas veja bem, numa situação dessa, aonde chega uma surpresa dessa, que a população com certeza vai ficar sabendo, vai ser muito divulgado, com certeza, tá? Porque a população, tá, com esse aumento de combustível e a empresa podendo aí diminuir esse valor, que é um projeto vindo do prefeito, que com certeza, tenho certeza que todos os vereadores vão aprovar, não é possível que não se aprove um projeto desse, e não vamos tentar procurar, sabe, pelo em ovo, porque não é essa a situação. Não tem ninguém privilegiando ninguém, isso é fruto de uma administração com o pé no chão, com estrutura, com uma equipe que está conseguindo trabalhar, botar as contas em dias, a arrecadação tem que aumentar. Cada vez mais, quanto mais organizado for, mais emprego você der, mais incentivos você der, mais empresas virão, coisas boas acontecerão e só vai aumentar a arrecadação de Itapira, não tem como ser diferente. A própria empresa de ônibus, se começar a arrecadar muito mais, vai ter que ter mais ônibus, vai ter que ter mais funcionário, vai dar mais emprego, vai aumentar o número de transporte para o Barão, vai aumentar o número de transporte para Eleutério. Por quê? Independente de quem é a empresa, tá? Existem rotas aí do ônibus que se tornavam simplesmente impossível de se pôr 5, 6 ônibus. Por quê?
De repente, você via 2, 3 pessoas dentro do ônibus, tá? Para uma corrida aí de longas distâncias em quilômetros. O cara da empresa, ele chega lá, ele tira o ônibus fora e deixa o pau quebrar. Ah, mas não está no contrato, isso não está podendo. Então, eu acho que nós estamos enxergando aqui hoje, para que não se torne uma discussão que venha desmerecer a coisa, eu acho que é um fato inédito, Itapira, um fato inédito, que isso seja mantido e cada vez mais aperfeiçoado. E se Deus nos iluminar com mais 2, 3 anos, isso aumentando, o uso de ônibus aumentando, como é que a gente não poderia dizer aqui um sonho de se conseguir uma tarifa zero para transporte coletivo, que seria um exemplo, não só em Itapira, região, para muita gente, que isso é o sonho de todos, tá? Agora, o André falou aqui, vai ser fiscalizado, se com toda essa ajuda a coisa não melhorar, a coisa descambar, do mesmo jeito que hoje está passando, o prefeito pode mandar amanhã e a gente aqui pode estar tirando também. Então, fica o recado à empresa merecedora desse subsídio, para que ela se atente que tudo está vindo a seu favor. Então, que pegue esse barco, esse ônibus, né? Pegue esse ônibus e que faça disso, tá? Um bom uso, um grande proveito, para que a gente faça uma parceria com coisa séria e que a gente possa beneficiar a população de Itapira, para que a gente não comece a discutir política, não comece a falar disso, daquilo. A gente sabe que nunca aconteceu. Se está acontecendo, então, é uma grande vitória hoje para a população de Itapira. Então, acho que, peço aqui realmente a todos vocês que votem a favor, para que a gente possa levar esse benefício para a população e que a gente consiga, sabe, aperfeiçoar isso junto com a empresa, junto com a prefeitura, e vamos lutar para que o ano que vem se diminua mais 50 centavos e em outra situação mais R$1 e que a gente consiga, sabe, trazer esse grande benefício. E fica o pedido para a população de Itapira, que aprenda a usar o ônibus com essa crise agora, porque se usarmos o ônibus, quanto mais usarmos, melhor vai ficar, sabe? É menos congestionamento, é menos consumo de combustível, melhora tudo, né? Na natureza, tudo em relação aos gases, as coisas. Então, Itapira é tão pequenininha, mas pode ser um grande exemplo. E que a população realmente também ajude a fazer que com esse projeto e com esse benefício as coisas venham melhorar. E em pouco tempo a gente vai ver quanto benefício um projeto desse pode estar trazendo no dia de hoje. Tá certo? Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais companheiros vereadores, público presente, funcionários da casa. Faz muito tempo que eu não vejo um projeto que venha calhar numa boa hora, numa hora certa, no início, né, de um fim da pandemia, e um projeto que vai beneficiar toda a população. Eu acho que quando a gente sobe na tribuna, e quando a gente disputou uma eleição, todo mundo falou para os seus eleitores e buscou uma fala de que a gente tem que cuidar das pessoas. Então, esse projeto, principalmente, ele cuida das pessoas. Ele cuida do povo itapirense no momento que mais precisa. Uma taxa de R$ 4,50 cai para R$ 2,50. Isso é fantástico. Na história da cidade, acho que nunca teve um olhar tão diferenciado para isso, para um problema tão comum das pessoas. Sempre vem projeto para essa Câmara para falar de aumento da tarifa. Nós estamos na contramão esse ano, falando de um projeto de redução de tarifa. Então, aqui nessa casa, os méritos têm que ser para o projeto. Tem que ser para essa trajetória de como se construiu isso. A empresa permissionária, concessionária do transporte coletivo público de Itapira, é uma. Isso é um ponto. O subsídio tem que ser repassado para ela. Os subsídios que já existem têm que continuar. Não adianta tirar um subsídio para criar outro. Então, a história é essa. A gente tem sim que defender o projeto e falar que o projeto é bom. Continuar cobrando a empresa nos problemas, nas falhas que ela tem,
Isso faz parte do nosso mandato e faz parte do vereador e do serviço de ser vereador. Mas é muito importante ressaltar o projeto. É muito importante falar, agradecer ao prefeito Toninho Bellini, o vice-prefeito Mário, toda a sua equipe, todo o seu trabalho. Eu já estive aqui na outra gestão e volto a falar. A gente só descia para essa Câmara projeto para subir o valor da tarifa. Coisa terrível, coisa que era complicado. A gente entendia a situação também da concessionária, tinha que ser feito. Porém, é um projeto, no que eu falo, um trabalho de toda uma equipe, principalmente da Secretaria de Fazenda, que soube sentar, enquanto cidades da região estão discutindo ainda o aumento do funcionalismo público, estão discutindo o aumento dos professores. Itapira já fez tudo isso, já fez dos professores, já fez o funcionalismo, e vem com mais essa jogada, com mais uma atacada muito importante do prefeito Toninho Bellini, para fazer isso para a população, beneficiando todo um povo, toda uma história, e não beneficiando a empresa, não, porque o usuário que usar, a empresa vai receber. Então, naturalmente, isso é beneficiando a população de Itapira. Prefeito Toninho Bellini, parabéns por esse gesto, nessa hora, nesse pós-pandemia. Itapira é grata, e nós, vereadores, temos certeza, com maioria, com 100% dos vereadores votando a favor desse projeto, nós precisamos continuar com políticas assim, voltadas a esse trabalho. Fico muito feliz, pois há muito tempo não vi um projeto tão importante para a população quanto esse nessa hora. Muito obrigado, boa noite. Mais nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Está em primeira votação a emenda modificativa 1 de 2022. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Tendo em vista o projeto e a emenda ter sido aprovado por unanimidade, requeiro que o mesmo projeto de lei e a emenda venha para a segunda votação, seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação. É regimental o requerimento, está em votação, aprovado mesmo. Está em segunda votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Justificativa, presidente? Justificativa, vereador. Eu só queria, viu, Leandro, nessa justificativa, deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu falei do lastro da prefeitura, da capacidade do tesouro da prefeitura hoje, pôr as contas em dias, e a gente, você aqui como, Vossa Excelência, desculpa, aqui como vereador, trazendo para o debate, né, que nós ficamos atentos, porque, de repente, sabe o que pode acontecer? Amanhã depois, o Barros Munhoz falar assim, só está sendo possível isso, porque lá, em 8 anos, nós arrecadamos, nós fizemos, e por isso que o prefeito Toninho Bellini está fazendo. Então, que a população fique bem atenta, porque o que está acontecendo é que foi um ano de muita luta, de pagamento de empréstimo, que em 8 anos sobrecarregou e enterrou a prefeitura de Itapira em dívida. E, com tudo isso, nós estamos mostrando a capacidade de administrar e o poder hoje que a gente tem para poder trazer coisas boas, tá? Administrando bem e cuidando do dinheiro que é do povo de Itapira. Então, que nós não venhamos precisar escutar do Barros Munhoz que tudo que é bom é porque ele fez lá atrás. Então, já quero falar antes, porque eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai aparecer falando. Se não fosse eu... Então, fica aqui a minha justificativa. Obrigado, presidente. Está em segunda votação a emenda modificativa 1 de 2022. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 3 de 2022, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime de sobreaviso na Prefeitura Municipal de Itapira e dá outras providências. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação. É regimental, está em votação o requerimento, aprovado por todos.
Está em segunda votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei número 86/2021, que dispõe sobre o censo animal no âmbito do município de Itapira, visando o controle populacional de animais domésticos e da outras providências. Autoria, vereadora Maísa Fernandes. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista a aprovação do projeto por unanimidade, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação o mesmo projeto. É regimentar o requerimento do vereador? Está em votação? Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Está em segunda votação, aprovado por unanimidade. Eu repeti, né? Tá. Tudo bem. Está em única discussão o projeto de lei 11/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.418.338,96. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em única votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Está em única discussão o projeto de lei número 12/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600 mil. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em única votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Está em única discussão o projeto de lei 13/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 720 mil. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em única votação o projeto de lei, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, dos servidores e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.